Bem-vindo de volta a esse canal, meu nome é Tainá, para quem não me conhece, e hoje a gente vai estar falando sobre a paz, sobre a definição que o mundo dá de paz e sobre a definição bíblica da paz, correto? Eu vou estar lendo a definição de paz, vou estar trazendo situações onde a pessoa está em paz e onde a pessoa não está em paz, e depois de essa explicação a gente vai estar folheando a Bíblia um pouco sobre versículos onde nos falam mais sobre a paz que sobrepassa todo entendimento, verdade? Então eu quero começar sobre a definição que o Google dá sobre a paz. Então, segundo o Google, fala que paz é calma interior, ausência de ansiedade, aceitação e tranquilidade. E para ser sincera, quando eu fiz essa pesquisa, essa definição não está incorreta. Tá falando a verdade, calma interior, ausência de ansiedade, mas isso não está completo, né? Falta mais nessa definição. Por isso que a gente vai trazer esse estudo para a Bíblia. Eu vou estar lendo cada parte do que é não ter paz. E então a gente vai ler cada parte que diz não ter paz e a parte que fala sobre os versículos onde a gente encontra paz em Deus. A primeira palavra que apareceu aqui, segundo o Google, o que não é ter paz é inquietude. Aqui diz que a nossa mente nunca se desacelera, perdão. Então, é uma situação, é um estado onde a pessoa está constantemente pensando, não tem controle sobre os seus pensamentos, não pode parar os seus pensamentos e se sente em uma inquietude. Seu espírito está inquieto, sua mente está inquieta, seu coração está inquieto, constantemente pensando sobre seja a situação que esteja acontecendo, né? E então a gente vai trazer um versículo que combate essa inquietude, né? A gente vai estar lendo em Salmos. Eu vou ler aqui para vocês e também vou deixar aqui embaixo. A gente vai estar lendo em Salmos, Salmos 46:10. Perceba o convite que Deus nos está estendendo nesse versículo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando ele faz esse convite, ele não está mudando, Deus não está mudando a circunstância do seu problema, do que está acontecendo agora. Ele está te chamando para aquietar-te e saber que ele é Deus. E sabendo que ele é Deus, o que a gente pode adquirir disso? Ok, eu sei que o Senhor é Deus, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu protetor, o Senhor é meu provedor. Então daí a gente vai saber mais sobre Deus. Deixa eu me aquietar e recordar que Deus ainda está sentado no seu trono. Jesus ainda está à destra do Padre, né? Aí a gente tem que, nesse versículo me faz entender que eu tenho que mudar a minha postura diante das situações, não deixar as situações mudar a minha postura. A próxima definição do Google sobre não ter paz é a ansiedade. Talvez seja uma das lutas mais comuns, eu acredito que é a ansiedade. A ansiedade é a constante preocupação do futuro com coisas que ainda vão acontecer. E a gente vai ler em Filipenses, onde fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Alguma. Daqui eu entendo que a resposta para a ansiedade não é negar o que está acontecendo, não é fingir ou ocultar ou se fazer passivo diante de todas as situações da vida que te está tornando ansioso, né? Mas o resto desse versículo fala que trazer para Deus
todas as suas súplicas, né? Apresentar na sua oração a sua súplica. Então Deus está te falando, não esteja ansioso por nada, né? Mas traz para mim as suas súplicas. Quando eu trago a minha súplica para alguém, o que eu falo? Deixa eu abrir esse versículo aqui pra gente ler ele todo, para vocês entenderem o que eu tô falando. Esse versículo está Filipenses, Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações, súplicas, declaradas na presença de Deus, por meio de orações e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então não é negar que a situação está acontecendo, não é negar, né, sobre o seu emprego, sobre o seu esposo, sobre o seu filho, sobre a sua casa, sobre o seu aluguel. Não é negligenciar a situação que está acontecendo, mas é trazer diante a Deus e não estar ansioso por isso. Então quando eu venho, né, ao final do meu dia, no começar do meu dia, eu trago as minhas súplicas ao Senhor. Senhor, eu preciso disso e disso. Senhor, meu filho está se comportando dessa e dessa maneira. E aqui fala com ações de graça. Senhor, mas eu te agradeço pelo meu trabalho. Senhor, eu te agradeço pela vida do meu filho, por o presente que o meu filho é na minha vida. Então é trazer diante dele e deixar na presença de Deus. Correto? A gente vai passar para o próximo, que é o medo. O medo, ele tenta te convencer que você está sozinho nas suas situações. O medo, ele te isola, o medo, ele te oprime, né? O medo, aqui fala que o medo, ele te cega, né? O medo tem a capacidade de te parar. Você se sente dominado pelo medo em vez de ter uma confiança, ou seja, com o medo você não se move, né? E o versículo que eu escolhi para falar sobre o medo é 2 Timóteo 1:7, que fala: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. Então, quando é uma situação onde eu estou sentindo medo, eu já sei que isso não vem do Senhor. O medo, ele é normal. Por exemplo, você tem medo de cair, você tem medo de, né, você tá cortando uma árvore, de estrepar a sua mão. São medos normais, mas o medo que ele te paralisa, o medo que ele te isola, o medo que ele te cega, o medo onde ele não te deixa dormir, te traz preocupação, te traz um pensamento constante, ele não vem do Senhor, porque o Senhor não nos deu espírito de medo, mas ele nos deu espírito de poder, de amor e de domínio próprio, de equilíbrio. Quando eu falo domínio próprio, eu falo também de equilíbrio, de trazer esse equilíbrio, saber o que eu devo e o que eu não devo fazer corretamente. Então é um contraste maravilhoso. Você consegue entender que tudo que passa do normal, tudo que passa desse domínio, né, tudo que passa do controle já não vem de Deus. Então temos que recusar, renunciar esse medo, né, trazer aos pés do Senhor e saber que a gente não é dominado pelo medo, mas a gente é dominado pelo amor, pelo poder e pelo domínio próprio que vem do Senhor. O próximo que fala é o conflito interior. O conflito interior, aqui no Google tá falando, parece haver uma batalha entre a sua mente e o seu coração, né? E isso de batalha é bíblico, né? O espírito está sempre batalhando contra a carne. Então a gente sempre vai estar nessa batalha constante, né? E a gente vai, o versículo que eu escolhi para o conflito interior, esse é bem interessante, eu gosto muito desse versículo, é Isaías 26:3, que ele fala: tu conservarás em paz, em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme. Ou seja, temos que ser
firmes, né? Porque Ele confia em ti. Ou seja, quando confiamos no Senhor, temos uma firmeza, não estamos nessa batalha, sabe aquela briga que é aquela corda, né? Então coloca umas crianças desse lado puxando e outras crianças desse lado puxando, a ver, acho que é cabo de guerra, né? Estamos nessa batalha para ver em qual lado ficamos. Temos que ser, né, de acordo com o que fala em Isaías, temos que ser firme e confiar no Senhor. O último é o cansaço. Deixa eu ver aqui qual é a palavra que o Google falou. Estresse e sobrecarga. Esse é um sinal que você não tem paz. Até mesmo pequenos problemas podem parecer grandes demais para serem enfrentados. Esse versículo também eu gosto muito, que é Mateus 11, 28. Presta atenção que para todo estresse e sobrecarga, Jesus, no caso, que ele foi Jesus que falou esse versículo, ele nos faz, um convite. Ele estende outro convite e ele te chama, ele fala: venha a mim, todos vocês. Aqui não tem nenhuma separação, nenhuma escolha, nenhum favoritismo. Todos vocês que estão cansados, se você está cansado, ele está te fazendo esse convite hoje. Cansado e sobrecarregado. O que é estar sobrecarregado? Sobrecarregado, quando eu coloco uma bolsa nas minhas costas, eu coloco minha mochila nas minhas costas e eu vou para a escola. Aquilo é uma bolsa. Se em cima daquela bolsa eu colocar outra mochila e eu coloco uma bolsa aqui de lado, aquelas bolsas que vão de lado, né? A bolsa da academia. E aqui eu coloco a minha bolsa de lanche, de comida, né? Eu estou sobrecarregada. Eu tenho uma carga em cima da outra, e dessa outra carga eu tenho outra carga. Isso é estar sobrecarregado. Isso pode soar como casamento, e em cima do casamento, maternidade, e em cima da maternidade, trabalho, né, o espaço laboral, que é onde você trabalha. Em cima do trabalho, ser esposa. São coisas que, né, são áreas da sua vida que podem se tornar cargas quando você não divide-as com Deus, quando você quer levá-la sozinha nas suas costas. Isso é uma sobrecarga. E ele nos está convidando, e Jesus está falando: e eu lhes darei descanso. Então, na Bíblia você encontra a solução para todos os seus problemas, para todo o que está faltando, né? Tudo o que está faltando, né? Em inglês fala lack, que você tá, né? Ou seja, é como que você está em falta, essa é a palavra, perdão. Você está em falta daquilo, você pode encontrar na Bíblia. Porque aqui mesmo ele tá falando: eu não vou tirar todas as suas cargas, eu não vou resolver todos os seus trabalhos, mas eu te darei descanso. Quando você tem todas essas bolsas, né, nas suas costas, né, maternidade, casamento, esposa e, né, trabalho, e ele tá te falando: deixa eu te dar um descanso, vamos sentar, vamos pensar, vamos descansar, e depois a gente começa de novo, né? Ou seja, deixa dividir, vamos parar, vamos descansar em ele. Então, depois de todos esses versículos que a gente leu, eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo, a gente pode entender que a Bíblia, ela não descarta as nossas dores. Ela não fala: faz isso e acaba com essa dor. Toma isso e acaba com essa dor. Ou ignora. Deixa isso pra lá. Leva suas cargas, as suas dores, a sua falta. Ela não descarta o que sentimos e ela não oferece uma solução
solução 100% que os nossos problemas vão ser totalmente resolvidos, mas Jesus nos convida a descansar, a dividir com Ele as nossas cargas, né? A paz de Cristo, ela nasce de dentro, ela nasce desse estado de confiar e dividir o dia a dia, diariamente, as suas cargas com Deus, o que são os seus problemas com Deus. E isso me leva a pensar que para eu dividir as minhas cargas, né? Vamos pensar, para eu dividir as minhas cargas com Deus, eu preciso ter um relacionamento com Ele. Porque eu preciso sentar nesse lugar secreto todos os dias e dizer: Senhor, hoje na escola foi assim. Deixa eu dividir essa carga contigo. Eu tô tendo essa dificuldade na escola. Bom, dividir um problema. Senhor, no meu casamento, ontem à noite, aconteceu esse problema. Senhor, deixa eu dividir isso contigo. Me ajuda, Senhor. Então, eu tenho que constantemente estar trazendo, igual aqui fala, né? Trazer diante dele em meio de oração e súplica, né? Trazer diante dele todas essas coisas que acontecem na nossa vida. E com isso, pessoal, eu queria compartilhar um testemunho da minha vida pessoal, porque eu acredito que, né, nesse espaço eu me sinto confortável de dividir, né, como é o nome desse canal, lições que eu aprendi, né, desde do meu lugar secreto com Deus. E eu queria dividir, né, com vocês que já faz quase 7 anos que eu vivo, né, nos Estados Unidos. E eu cheguei aqui, eu tinha 20 ou 21 anos. E, né, quando você chega com essa mentalidade. E, né, eu era muito nova, eu venho de uma cidade muito pequena. Muita coisa eu vim ver aqui pela primeira vez, muita coisa eu vim ter aqui pela primeira vez. E você vem com uma mentalidade muito pequena, né? Uma cidade minúscula do interior de Minas Gerais. Então, você vem com essa mentalidade pequena. E aqui foi como que minha mentalidade foi abrindo e abrindo e abrindo, né? Os meus olhos foram abrindo. E eu comecei a ter vários sonhos e vários desejos, como que eu quero viajar, eu quero, né, construir minha casa aqui, eu quero viver aqui. Eu não penso em ir embora agora, né? E isso tudo aqui na sua mente, porque aqui o tempo passa muito rápido. Em geral, o tempo tá passando muito rápido. Né, e eu não tinha esse constante desejo de voltar, eu quero, né? E, né, voltar para minha casa, para minha terra natal agora. E eu, né, e eu não desenvolvi. Eu sempre conversava com os meus pais, né? Mas eu não tinha esse desejo de voltar. E, né, então eu passei por toda essa situação de estar conhecendo, de estar desbravando o novo, né, que era, né, pra mim. Então, desde quando eu, né, faz mais ou menos 3 anos que eu voltei aos caminhos do Senhor, né, eu comecei a ter essa fome e sede, né, pela presença e pela palavra do Senhor. E daí Deus começou um processo na minha vida de cura, de cura interior, né, de conhecer quem eu sou, quem é a Tainá, né, de onde eu venho, quais são as coisas que eu carrego dentro de mim, o que tem dentro da minha mala, né? E Deus começou a curar, né? Curar coisa por coisa, coisa pequena e coisa grande. Coisa, né, do meu passado, traumas e também coisas que estavam acontecendo no meu dia a dia. Eu precisei mandar mensagem para muitas pessoas, eu precisei pedir perdão para muitas pessoas, eu precisei perdoar muitas pessoas, né? E nesse processo Deus está construindo uma mulher, né? Passando esse processo de ser uma menina, um adolescente, uma jovem e, né, passar por esse processo de uma construção de uma mulher. E nesse processo eu pude, né,
perdoar os meus pais, eu pude né, deixar tudo que eu tinha dentro de mim, todas as coisas, porque quando você é um jovem, quando você é um adolescente, você tende a culpar muito as pessoas, muito as situações, e não enxerga a verdadeira raiz do problema, o verdadeiro interno do problema, né? E Deus começou a me ensinar, não, Tainá, você tem que pedir perdão. Você tem que pedir perdão ao seu pai, você tem que pedir perdão à sua mãe, né? Algumas pessoas ao meu redor, primos e, né, relações onde eu já estive. E eu comecei a consertar esses erros, essas falhas, não em nenhuma intenção de ser perfeita, mas uma intenção de consertar, né? Claro que a gente não conserta, mas uma tentativa de consertar o que foi feito no passado. Então depois, né, de eu conseguir deixar toda essa ferida, todas essas dores de lado do meu passado, eu comecei a desejar, né, estar perto da minha família. Nossa, como eu queria estar né, perto, eu queria dar esse abraço, eu queria, né, voltar, falar, agora eu vejo as coisas diferente, né? Outra perspectiva, outra mentalidade. Então eu comecei a desejar, querer caminhar pertinho do meu pai, pertinho da minha mãe, querer participar do dia a dia deles. Mas essa distância, né, 4.000 milhas de distância, eu tô na Flórida, é difícil, né? Pelo celular, pela uma câmera, não é a mesma coisa de estar perto. E eu queria começar, né, a caminhar com as minhas irmãs de perto. Então, deixa eu ver aqui. Então, eu, né, tinha esse desejo dentro do meu coração, mas ao mesmo tempo é uma decisão muito grande de deixar tudo e, né, voltar ao Brasil. E eu sempre orando e pedindo ao Senhor que o Senhor guie os meus passos. A gente tem que aprender que a gente não pode só agir com o que a gente sente, né? A gente tem que ser obediente à palavra de Deus e saber que cada pessoa foi, né, entrou nesse mundo, nasceu com um propósito. E esse propósito tem rotas, né? Tem ruas, tem caminhos que você vai precisar cruzar, mas é muito difícil quando você está cruzando nesse caminho, mas você não segue o que Deus está falando. Aí é onde entram as consequências, né? Os atos de desobediência. Então eu comecei a pedir ao Senhor, Senhor, eu quero voltar, eu quero estar perto dos meus pais, eu quero, né, eu quero estar presente nesse momento com a minha irmã, com os meus sobrinhos. E logo, né, eu intercedendo e seguindo em oração, seguindo a minha vida, né, servindo na igreja, trabalhando, né, frequentando a minha igreja, tentando ser uma pessoa melhor. E, né, me acontece que eu perdi o meu avô. Né? Eu lembro que, né, era de manhã, minha mãe me escreveu, minha irmã também me mandou um áudio e eles, né, me disseram, Tainá, né, tudo está bem, tudo vai ficar bem, mas seu avô acaba de falecer. E, gente, isso pra mim foi um choque muito grande, foi a perda, foi o primeiro ente querido, né, da nossa família que a gente perdeu. E eu fui criada com os meus avós, né? Minha mãe ia trabalhar e eu ficava muito com os meus avós. E daí eu perdi o rumo. Eu me ajoelhei no meu quarto. Eu lembro que, né, eu tava indo pro trabalho e eu falei, Senhor, né, eu tinha essa esperança de ir e passar tempo com eles. Eu sei que eles já estão em uma idade, mas eles ainda estão novos, jovens, né? E, né, daí eu perdi o rumo, eu perdi o prumo, eu perdi tudo. Eu fiquei muito mal, fiquei muito triste por, né, algumas semanas. E nesse momento, o que eu senti é igualzinho o que tá falando aqui. Eu senti esse desespero de alma. Eu queria colocar tudo dentro de uma bolsa e ir embora. Eu não quero saber de casa, eu entrego isso, entrego o meu trabalho. E eu queria ir embora. Eu falei, Senhor, eu tô pegando as minhas coisas e eu tô indo embora, né? E então eu me aproximei dos meus pastores, falei, eu tô sofrendo muito, eu quero resposta imediata, eu quero ir embora, eu quero algo, né, que vem
né, do que eu tô sentindo. Eu quero pegar isso que eu tô sentindo, resolver meus problemas e ir embora, né? E eu me aproximei dos meus pastores, né? Algumas pessoas me escreveram, algumas pessoas oraram comigo. E desse momento mais difícil, desse momento de prensa, que eu sentia que eu tava prensada, que eu sentia de um lado, eu sinto falta da minha família, agora eu acabo de perder o meu avô, que é um ente querido, do outro lado, tudo isso que tá acontecendo com a imigração, né? Tenho certeza que vocês, né, têm acesso a isso. Eu me sentia prensada, eu me sentia de todos os lados quando eu não tinha saída. Eu tava prensada, eu estava num conflito entre né, a minha carne e o meu espírito, né? O meu espírito tá dizendo, seja obediente. A gente não escutou do Senhor de ir embora. Mas a minha carne não, eu queria ir embora. Nesse momento mais difícil de prensa foi onde eu recebi uma palavra, né, uma promessa linda do Senhor, onde eu orei com o meu pastor, me apresentei com ele, falei na igreja, né, que a gente tem sexta-feira de oração. Eu me apresentei, eu falei, olha, eu me sinto dessa e dessa maneira, eu quero pegar minha bolsa e ir embora. Desse momento, dessa prensa, eu recebi uma palavra do Senhor, né, e onde que foi que acalmou o meu coração, né, que o meu avô estava com o Senhor, né, foi descansar, né, porque às vezes a gente quer manter as pessoas nessa terra, mas elas não estão bem, elas estão sofrendo, e descansar com o Senhor é o preferível, o mais, né, o melhor para essas pessoas. E, né, e a gente, como ser humano, quer prender eles aqui na terra. E Deus acalmou meu coração, Daniela foi descansar, estar com o Senhor, né? Os meus familiares também conversaram bastante comigo. E o meu pastor me deu uma palavra, Deus te está preparando, porque é um propósito atrás da sua ida ao Brasil, há um propósito, você vai com um propósito a esse lugar, você só não vai embora passar férias ou descansar, você vai com um propósito, e o inimigo agora ele quer, né, trazer todas essas emoções, trazer toda essa dor que eu entendo que é entendível, não sei se é assim que fala, mas nesse exato momento, né, descansa o seu coração e saiba que ele está em paz. Chora, né, passa tempo com a sua família, conversa com a sua família, mas aprenda a descansar no Senhor, que Ele está preparando, né? E foi aí, gente, onde eu aprendi aprendi a me submeter ao processo do Senhor, me submeter a saber que o tempo dele é melhor, e saber que nos momentos mais difíceis, um dos momentos mais difíceis, onde você não sente paz em nenhum dos lados, nenhuma opção, Deus te está preparando, Deus está passando contigo, né? Aqui, né, no versículo onde fala, onde eu fui, dividi as minhas cargas com Ele, apresentei as minhas súplicas, Ele me deu resposta e descanso. E nesse vídeo de hoje, talvez você esteja vivendo esse processo onde você se sente pressionado, você se sente apertado, né, nessa prensa de todos os lados da sua vida. Eu entendo. Você está passando por esse processo de prensa, por esse processo onde você não vê saída, onde você pergunta, Senhor, onde o Senhor está? Por que isso está acontecendo? Mas a gente tem que entender que os processos difíceis da vida estão moldeando o nosso caráter, estão nos ensinando coisas que Deus tem desde o céu pra gente aprender, pra gente ser mudado, transformado, mas a paz que Ele oferece ainda está disponível, mesmo nessas situações. Eu aprendi a descansar e saber, o meu avô está descansando, um dia eu o verei outra vez, e dói, eu não consigo nem ainda.
Eu não consigo imaginar chegando naquela casa e sabendo que ele não está lá. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender que a vontade de Deus está sobre todas as coisas. Eu não posso ser uma pessoa egoísta para manter ele num sofá, numa cama onde ele está sofrendo, em vez de estar descansando no Senhor, né? O mundo vai mais além da gente, não é sobre nós, né? É sobre as pessoas. E eu queria deixar essa pergunta para você hoje. Qual é a área da sua vida que você sente que você não tem paz, que você está sendo prensado, que você não encontra saída, né, nessa situação, que Deus te está, né, pressionando? Onde é que você não está se submetendo à vontade de Deus? Porque quando a gente está nadando contra a corrente, a gente nunca vai sentir essa paz do Senhor, porque a paz vem de dentro, vem da obediência, vem do aprender a descansar, aprender a submeter aos processos, né, que a gente está passando nesse exato momento. Eu entendo a sua dor, se você estiver passando por esse processo, mas eu também te encorajo a descansar no Senhor, a buscar esse abrigo, a buscar essa torre forte, a buscar essa luz no meio da escuridão, a buscar esse descanso no meio dessa jornada que você está enfrentando. Obrigada por ter assistido esse vídeo, obrigada por estar aqui até o final. Deixe nos comentários se você está passando por essa situação, deixe seu nome. Eu quero fazer uma lista, eu quero orar por você. Eu não te conheço, e se eu te conheço também, né, eu quero ser parte, né, dessa jornada como sua irmã em Cristo, né, e poder te ajudar em oração, né, nesse momento difícil, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo novamente, né, que a paz do Senhor esteja contigo, não somente nos momentos bons, mas nos momentos ruins também, gente. Tchau!